a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives literárias. Para quem vem acompanhando desde sábado, né? Ontem a gente tem recebido muitos autores e esse ritmo vai continuar ao longo da semana, tá bom? Dois recadinhos aí enquanto o nosso escritor não entra. O primeiro é que vocês podem assistir todas as entrevistas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e todo o conteúdo que é gerado diariamente, tá bom? As meninas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Pessoal que está entrando. Luciano, querido, um beijo. Luciano Máximo, que já foi do nosso projeto. Antes da gente chamar aí o nosso escritor, deixar aqui a indicação da parceria literária do mês de julho, que é o @obookbr, que é uma revista literária que divulga escritores nacionais. Eles têm espaço para contista, poetas, ficção, um espetáculo. Então já corre lá no Instagram para vocês seguirem a revista e conhecer mais sobre esse espaço de divulgação que é aberto para de escritores nacionais, tá bom? Muito bem! O nosso escritor já entrou. Vamos bater papo? Vamos. Sérgio, vou chamar aqui você, tá? Peraí. Olá! Eu ia ficar no espelho, você viu? Olá, boa noite para todos. Boa noite, Monique. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Que maravilha ter você no meu projeto nesse mês de julho. Quero te agradecer o tempo, a disponibilidade da gente bater esse papo, dar boas risadas. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito bem. É a tua primeira live? É a minha primeira live. Ai, adoro pegar escritor de primeira live, gente, é uma delícia. Super tranquilo. Apesar que a gente tem conversado nos bastidores, então eu acredito que você tá um pouco menos nervoso ou zero nervoso, né? Não, nervoso a gente sempre fica, né? Eu dei curso minha vida inteira. Primeiro dia de curso eu sempre estava assim, estômago embrulhado, aquelas coisas boas. Muito bem. Falar sobre livro é muito bom, principalmente quando a conversa gira em torno do nosso próprio livro, né? Então fazer live é uma delícia. Eu vi que você vem acompanhando as lives aqui no canal, as entrevistas, você tem participado ali. Muito As que eu obrigada consegui também. entrar, eu entrei hoje. Aliás, eu ganhei um livro, né? Ganhei um livro de poemas lá hoje. É verdade, da Célia. O nosso escritor estava na live, participando ali do sorteio, ganhou um livro de uma outra escritora que esteve aqui no projeto hoje. Ai, que delícia essa troca, gente. Olha como eu sou felizarda por ter tanta gente boa no meu projeto. Ai, Verdade. que delícia. Ô, Sérgio, me diz uma coisa. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, hoje eu moro em Boituva, capital do paraquedismo. Não conheço, eu tenho vontade de conhecer o litoral de São Paulo, que dizem que é muito bonito aí, eu não conheço. Você conhece o Rio? Conheço pouco do Rio, conheço Volta Redonda e o Rio de Janeiro também, já estive lá. Não foi muito, mas já estive.
Esse ano a gente vai ter Bienal aqui, você pretende vir? Então, não fechei nada ainda para Bienal. Acho que este ano não vai dar para ir, não. Ah, se mudar, se os planos mudarem aí, mande mensagem para que a Tá. gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Em setembro, né? É em setembro, eu acho que é dia 1º, dia 2 até o dia 10, o dia 11. Depois eu vou botar lá no meu feed, até para atualizar o pessoal também, porque eu quero encontrar os escritores do projeto, que estiveram no projeto nesses últimos 2 anos e meio, e vai Sim. ser uma delícia encontrar com o pessoal que vai estar lá. Não se preocupem, vou tirar muita foto, vou fazer live lá de dentro, vocês vão poder acompanhar tudo pelo meu perfil, gente. Agora, eu tô aqui com o teu livro, O Zé das Campas. Você tem ele físico aí em mãos? Você acredita que estava para chegar, vai chegar semana que vem, e o último exemplar, que era meu, um leitor me convenceu de eu vender para ele. Eu tô com ele no celular. Ai, gente, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa capa. A capa física deve ser um escândalo. Mas olha essa capa, mesmo que digital, olha isso. A orelha dele é a continuação, né? A capa realmente ficou muito boa. Não, essa capa tá maravilhosa. Todo esse projeto da capa tá maravilhoso. Você mostrou ali, que eu acredito que deva ser um pouquinho mais da continuação, a parte de trás da capa, né? Que deve ter também essa atmosfera. Esse teu livro foi publicado pela... Qual foi a editora, ô Sérgio? Editora Viseu. Editora Na verdade, Viseu. é uma prestadora de serviço, né? Ela tem um serviço bem bacana, assim, para o que ela se propõe, ela entrega o que ela se propõe. E aquilo, né? Vender o livro é parte do escritor mesmo, e então, bem pontual, no dia do lançamento realmente foi entrando em todas as plataformas, tanto físico quanto e-book, né? Então, foi muito bem atendido. A capa é deles, revisão é deles, foi tudo bem bacana. Quando que foi o lançamento do livro? Foi dia 9 de junho. Vai 9 de fazer um junho, mês hoje. hoje. Um mês hoje. Ai, que espetáculo, recém-nascido. Como é que foi o lançamento? Como é que eles fizeram trabalharam o lançamento com o teu livro? Então, isso foi uma das partes que realmente ficaram devendo, né? Então, pré-venda, eu tive uma surpresa que eles não estão fazendo mais, então não fizeram a pré-venda. E lançamento mesmo avisaram, dia 9 vai lançar, então vai estar disponível em todas as plataformas e tchau, e bens. Então agora, foi realmente uma surpresa não muito agradável para mim, mas enfim, né, que a gente sabe que são duas datas muito importantes para o lançamento do livro, que é a pré-venda e o lançamento. Então, estou me virando como eu posso agora, né? Então, vai ter um evento de amigos aí para autógrafo e tal, mas por enquanto se virando do jeito que dá. Quer dizer, a Viseu, então, na verdade, ela fez apenas o processo editorial. Ela fez a revisão, ela fez a capa, a diagramação, ela não... e jogou nas plataformas. Ela teve um papel ali, aquela contribuição, mas ela não agarrou o teu livro, botou no colo e falou, vamos engatinhar juntos. Isso é por minha conta. Engraçado porque eu trabalho com muitos escritores da Viseu, gosto do trabalho da Viseu, gosto mesmo. Acho todos os trabalhos dele, de capa, diagramação, os caras arrebentam de verdade. Mas essa dinâmica, falta um pouco de sensibilidade, não só da Viseu, de outras editoras também, quando fecha aquela parceria, né? Porque é um investimento. Então, o mínimo que uma editora que sabe e conhece o mercado
que está recebendo um escritor, às vezes, de primeira publicação, que está perdido, ele não sabe o que é pré-venda, ele não sabe o que é lançamento, ele não sabe como que tem que agir, e os caras não dão um auxílio, não colocam no colo, pelo menos para fazer uma... Não. É punk, gente, olha, eu vou te falar. Olha, isso realmente o que me ajudou foi um curso que eu entrei depois, que é espetacular, de marketing para escritor, e que o curso explica todo o mercado editorial mesmo. Então, como eu entrei, assim que eu coloquei na Viseu e demorou uns 6 meses para ficar pronto, esse curso foi pontuando como seria, né, como deveria ser, e a minha expectativa também foi baixando. Então, minha frustração foi bem menor do que seria se eu não tivesse entrado nesse curso, né? Tocou num ponto bom aí, já deixo um alerta aqui. Isso aí é mais uma experiência para abrir os olhos dos autores, que se iludem, porque o meu livro vai ser publicado por uma editora, eu tô assim, ó, tô nem aí, porque eles vão fazer tudo, eles não vão fazer nada. E se vocês não fizerem, se vocês não se mexerem, se vocês não tomarem um livro para vocês, o seu livro é só mais um dentro dessas plataformas. Verdade, verdade. Então, aí desenvolvi o site, tem degustação lá no site, tem a capa, eu tenho feito um trabalho que eu me formei na área de TI, né? E então tenho feito um trabalho paralelo aí, com um monte de informação para quem quer ver, quer dar uma olhadinha, né? Para conversar comigo também. É o sehcfernandes.com.br. Coloca aqui nos comentários, Sérgio, para o pessoal já correr lá no seu site, quem quiser conhecer, já para acessar. Gente, estão vendo aí, né? Isso não é exclusivo da Viseu, não. Todas as editoras são todas assim, 90%, a não ser que você tenha uma estrutura muito boa de mega empresários atrás, que transformam seu livro numa série de televisão e nananã, porque fora isso, o meu trabalho com os escritores nacionais é geralmente esse, é totalmente esse, na verdade. É fazer com que os escritores chegam para mim completamente perdidos. Sim. Monique, eu acabei de escrever meu livro, eu posso botar no Amazon? Não! Você tem que passar por um processo editorial. Aí eu tenho um escritor que tem capa, que é de capa de... Tem que fazer uma capa, não entra assim, isso não chama atenção. Eles não sabem nada do mercado editorial. Eles acham que escrever livro é um conto de fadas. E não é. Publicar livro é um trabalho muito sério. E as pessoas não entendem o mercado. Aí jogam na mão de editora que não está nem aí. Tem quantidade de processo que eu escuto. Na época que eu fui escolher, que também, né, terminei de escrever o livro, estava nessa. O pessoal, os leitores de bastidores loucos para pegar o livro na mão. Ah, não, coloca lá, não sei onde. Não, primeiro eu vou revisar, primeiro eu vou fazer um serviço bacana. E aí tem a editora tradicional faz tudo isso que você falou. Abraça a sua causa, vende o seu livro, enfim. O restante, ou a autopublicação, ou as prestadoras de serviço, vão te dar esse outro apoio. Eu escolhi a Viseu, fui lá no Reclame Aqui, enfim, eu tinha 2, 3 para escolher. A Viseu super bem cotada no Reclame Aqui, fez o serviço que ela colocou no contrato, então assim, nada a falar mal. E eu sabia que eu ia ter que vender o livro. Então, mas realmente eu estou num grupo de escritores espiritualizados que foi criado nesse curso, eu estou administrando esse grupo e muita gente lá também se embananou com o contrato, vem uns contratos que você começa a ler, você não entende absolutamente nada do que está lá dentro. Então, de todas essas, a editora Viseu foi uma das melhores que eu peguei, sem reclamações, lá no Reclame Aqui. Então, isso é uma boa para todo mundo também, né? É pontuar. Vai
escolher alguma prestadora de serviço, dá uma olhadinha, dá uma procurada em autores que já publicaram, enfim. Eu acho que esse é um caminho bom, se não quer esperar a tradicional, porque vai demorar um ano para ela te responder sim ou não. Né? Exatamente. E estudem o mercado, gente. Eu falo isso como divulgadora e como escritora. Eu sou escritora independente. Eu apoio toda publicação minha, eu apanho. Eu tenho 4 livros, eu apanhei absurdamente nas 4 publicações. Mas eu entendo o mercado. Sim. Eu posso dizer qual é o caminho que eu vou seguir a partir de agora, ou enfim, e qual é o caminho que um escritor que está chegando, que não entende nada do mercado, está precisando. Então, estudem no mercado, porque publicar livro no Brasil, o negócio é bem mais embaixo. Você sabe que tem uma autora desse grupo que ela publicou o primeiro como editora, e o segundo e o terceiro, ela abriu uma editora e está publicando para ela. É mais fácil abrir a editora do que arrumar uma editora que te publique bem. Exatamente, gente. O do Livro Não Me Livro, ele nasceu para divulgar. Só que agora ele está tomando uma proporção, ele está entrando num ciclo novo, que daqui a um ano é capaz de ele se tornar uma editora. Porque a divulgação ela é muito importante, mas publicar com eficiência e no mercado que a gente está, onde só tem gente perdida, é fazer assim, vem aqui, vamos conscientizar essa galera, vamos publicar direitinho, vamos trazer para dentro esses escritores que são tão bons. A quantidade de escritor bom que a gente tem, gente, vocês não têm noção da quantidade boa de autores nacionais. E o pessoal costuma consumir lá de fora. Então, valorizem os daqui de dentro também, porque a gente tem muita coisa boa, tá? Ai, ai, eu acho que isso dá uma live, né? Um liveão que isso dá, não dá? Bom. Uma live imensa, Verdade. assim, só de publicação. Ô, Sérgio, me fala uma coisa. O Zé das Campas. Como é que surgiu esse título? Porque tem um subtítulo aqui, A Queda e a Ascensão, aproveitando a oportunidade que a vida oferece. Como é que surgiu o Zé das Campas? Então, é um livro espírita, né? Hoje a gente tem, vou falar um pouquinho de psicografia, porque eu acho que livro espírita normalmente é psicografado, mas até nesse curso conheci outras pessoas que estão tendo essa mesma experiência, que não é igual o Chico Xavier, que pegava a mão dele e ele escrevia até sem saber o que estava escrevendo, enfim, né? Ou um médium ouvinte que ele ouve e é um ditado, né? Que ele vai escrevendo. Para mim foi visual, então eu comecei a ver um filme, né? Então até vi a sua entrevista agora há pouco do bloqueio lá do, como é que ele chama o autor de terror? O Vitor, que ele teve um bloqueio e tal. Eu falei, nossa, não tenho ideia, porque ele ia passando na minha cabeça, eu ia escrevendo, então teve dias que eu passei 10 horas escrevendo direto, sem parar. Né? Foi uma coisa assim que eu ia escrevendo, ia assistindo, ia escrevendo, ia assistindo. Então eu não tive esse tipo de problema na minha escrita. E o Zé das Campas, na verdade, me mostrou a história dele nesse visual, nesse vislumbre aí. Né? E eu Quer dizer, praticamente... Desculpa, pode continuar. Não, pode aí, eu fui escrevendo. Ele foi me mostrando e eu fui escrevendo. E é legal que eu tinha um controle remoto na mão. Eu paro um pouquinho, deixa eu ver mais, deixa eu pegar os detalhes, deixa eu descrever os detalhes, vai para frente, vai para trás, deixa eu ver lá de novo aquele pedacinho. Então foi bem bacana, foi uma experiência muito interessante. Quer dizer, praticamente é um trabalho mediúnico, né? Você está ali... Você falou que estava vendo... Foi visual, é isso que você falou? Foi visual. Eu comecei a ver, né? Então, pelos olhos dele mesmo.
Então, assim, eu ia ver, eu entrei num filme 3D onde eu tinha todas as sensações, tinha todo o visual do ambiente e eu comecei a descrever o que eu estava vendo, sentindo, ouvindo, enfim. Mas olha só, para o pessoal entender, porque tem muita gente ainda que não entende essa dinâmica espiritual e tal. O Zé das Campas, ele é um personagem ficcional ou ele existe dentro de uma determinada doutrina? Então, ele existe, ele é da Umbanda, né? Hoje, eu acho que para o leitor, tem bastante gente até, a GS Livros que está aqui, a Cibele também, obrigado pelo elogio, mas a Cibele vai pegar o livro agora daqui a pouco, mas falaram que dá para ler muito bem numa fantasia, numa ficção, enfim. Mas não, ele veio da Umbanda, ele está comigo desde os meus 16 anos, então faz 34 anos que ele está comigo, né? E a gente tem uma afinidade muito grande. Eu que demorei para escrever, na verdade. Faz uns 10 anos ele estava me pedindo para escrever já, né? E eu demorei todo esse tempo. Ainda bem que ele tem paciência. Ainda bem, né? Gente, que coisa, né? Para o pessoal que está aí na live, que eles estão falando? Que loucura é essa de tá, não tá, visual? Eu sou um bandista, na verdade a minha base é kardecista, mas hoje eu sou um bandista. Toda a minha doutrina veio do kardecismo, família, ancestrais, e hoje eu frequento um centro. A Mulher da Foto, meu livro, foi escrito uma missão umbandista, então que tem ali uma pegada bem, bem espiritual, bem também, enfim. E é uma coisa muito interessante, porque tem muita gente com preconceitos que não entende a dinâmica, como que funciona a energia, porque nós somos feitos de energia o tempo todo, tudo vibra. E nós temos guias espirituais. E eles vão nos conduzindo numa trajetória. A gente nunca está sozinho. Às vezes tu se livrou de uma porrada imensa, tu nem sabe que tu nunca está sozinho. E muitos escritores têm essa pegada dinâmica na hora de escrever as suas histórias. Quando você... Gente, o livro do nosso autor virou episódio aqui no podcast. Então, quando eu peguei o material para produzir o episódio, para gravar e tal, eu falei, puta, que bom que a gente vai fazer essa live para poder trazer um pouquinho sobre essa atmosfera, porque quebrar os estigmas, quebrar os preconceitos, conscientizar um pouco o pessoal de que isso também faz parte da literatura. É um gênero também que está em ascensão dentro do mercado. Muitos escritores estão escrevendo e leitores procurando nessa dinâmica. Essa semana... Desculpa, fala. Não, é verdade. E é bom, né? Que a gente pode até pegar outros gêneros também, igual eu falei, ficção, fantasia, enfim, quem não acredita na religião e espiritualidade, pega de uma outra maneira para ler. Mas bacana que você veio do kardecismo. Eu frequentei bastante tempo também um kardecista. É uma delícia, é um ensinamento, uma evolução, um aprendizado. É uma coisa absurda. O kardecismo muda a vida das pessoas. Quer dizer, a minha, né? Eu não posso dizer que eu nunca experimentei outra coisa, mas eu sou kardecista desde o útero, assim. Eu já vim com uma missão e a gente vai entendendo ao decorrer da vida a doutrina. Enfim, o Zé das Campas, eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro do nosso autor. Você não está com ele acessível aí nem digital, né, Sérgio? Para depois você ler um pouquinho para a gente? Tenho até, no meu site eu tenho um pedacinho lá que dá para ler. Então tá. Quem já perdeu tudo na vida? Imagine isso.
Não estamos falando de bens materiais, pois para onde o Zé das Campas foi, esses bens não existem. Por ter utilizado seus conhecimentos de maneira errada, essa fase de sua vida simplesmente desapareceu, foi retirada de seu ser. Quais são as consequências das nossas escolhas? É possível resgatar nossas faltas? Ainda há esperança de encontrar um novo caminho? Essas perguntas nos levam à introspecção e reflexões. Essas e outras questões você encontra acompanhando essa trajetória em um fluxo constante e natural de oportunidades de vida, sempre disponíveis para quem está pronto para aproveitá-las, compartilhando a jornada de seu novo caminho com guardiões e falangeiros presentes em um cenário que é o limite das dimensões de um cemitério e suas diversas escolas, e passando por lugares inovadores e situações diversificadas, Zé pôde encontrar o melhor de si e enxergar as dificuldades que podem acometer aqueles que demoram a sair das amarras do egoísmo e do apego ao poder. Essa sinopse está maravilhosa. O Sérgio, me fala uma coisa. O Zé das Campas, ele é um personagem que você colocou ali na sua história. Quais as principais características do Zé das Campas no teu livro? Como é que você aborda ele na tua narrativa? Como é que você vem trazendo a tua história? Então, na verdade, eu escrevi pelos olhos dele. Então, todo o livro é como se ele estivesse contando, né? Na verdade, ele passa por várias etapas, né? Então, no começo, ele é um Exu da Falange do Lodo. Ele é muito... Na verdade, ele é bem conceituado, tem um trono, enfim. E ele começa o livro chegando para socorrer o médium que ele trabalha junto, e desde então ele fica preso no cemitério, porque o médium faleceu. Estou dando spoiler já, né? Mas tudo bem, isso está na primeira página e já está lá na degustação. E a partir daí ele começa com toda a fase de mudança dele. Então foi quando ele realmente tinha uma posição bem conceituada, e assim que ele chega no cemitério ele não é nada, né? Então ele volta a pensar em tudo que ele fez, aí ele começa a engatinhar de novo, vai para o jardim da infância e começa tudo outra vez, porque realmente ele não tem mais nada do que ele tinha. Ele é bem divertido, ele tem umas tiradas ótimas, isso no terreiro também. Ele sempre faz as outras pessoas rirem e etc. Muito descontraído, muito pontual em relação a dicas, a caminhos, enfim, né? E eu acho que o livro passa bastante isso, do jeito... Acho que do jeito alegre de ser humilde. É uma coisa bem bacana, né? Ai, que espetáculo! Como é que você definiria as atividades desenvolvidas por essa falange no teu livro? Ele passa por algumas. Então ele veio da Falange do Lodo, que é pouco falada, porque ele foi perdendo esse conhecimento. Em seguida ele passa pela Falange dos Caveiras, e em seguida ele vai para a Falange das Campas, que é onde ele fica, né? O livro tem bastante de tudo. Então tem magia, tem envolvimento dos elementos, terra, água, fogo, ar. Eles trabalham na densidão, né? Então eles normalmente estão sempre bem armados, tem duelos, tem uma quantidade enorme. Então ele passa por lugares, ele descreve um pouco as energias de uma capela, de uma igreja, do próprio cemitério, como eles abordam
as pessoas que estão necessitadas, os espíritos que estão necessitados, como eles atendem, como eles encaminham esses espíritos. Mas para o final do livro, ele foi uma surpresa para mim, porque eu só tinha visto desse lado, né, que eu era o médium de incorporação, e pude ver toda a etapa que ele teve também para o espírito incorporar, né? Então, eu vi a outra parte depois de 34 anos. Então, foi muito bacana escrever essa parte, porque eu vi toda a parte do outro lado, né? Foi bem legal. Você hoje é atuante de algum centro, algum terreiro, alguma coisa com ele? Sim, mas hoje a gente tem um grupo muito pequeno e que a gente se encontra a cada 3 meses. Então, a gente se encontra a cada 3 meses, passa um final de semana, meio um retirozinho, e normalmente é o Zé que está presente para tomar conta dos trabalhos. Que hoje ele também já não faz parte mais dessa falange, né? Ele está na área de cura e ele está na linha do Oriente. Então, esses 34 anos eu vi toda essa evolução dele. E quando ele veio escrever, ele escreveu essa parte anterior da vida dele. Que hoje Ai, que delícia! Poder acompanhar essa evolução, esse processo. Eu sou de desobsessão, né? Eu pego ali aquela galera bem brava. E quando eu estava escrevendo O Homem do Quarto Andar, que foi voltado para um suicídio real, que eu presenciei, as coisas só explodem na minha mão. E aí eu fui uma das primeiras pessoas a chegar onde aquela pessoa se suicidou. E eu vim escrever O Homem do Quarto Andar 13 anos depois, né, que foi agora em 2021. E eu abri um canal muito forte, porque eu mentalizei muito para dar vida à minha história, mesmo sendo uma ficção, mas pegando esse problema da depressão, do suicídio, trazendo uma atmosfera espiritual ali também, eu acabei abrindo um canal muito forte. E eu dormindo todas as noites, durante todo o processo de escrita, até a publicação, esse canal aberto, eu dormindo todas as noites e via assim, e tinha uma pessoa me acordando muito brava, muito feroz, muito carregada. E no meio da pandemia, e eu não podia sair de casa, eu não podia ir para o meu centro, o que eu estou fazendo? Me ajuda, porque eu não vou conseguir, nananã. Cara, e é muito punk esse negócio de energia, principalmente para quem escreve, para quem acredita e para quem trabalha com falanges. Então, esse processo que você acompanhou do teu guia, ele é assim maravilhoso. Porque você pegou ele desde da desobsessão, hoje ele está na cura. Então, realmente, é um processo. E todo mundo tem um caminho, gente. Todo mundo tem uma missão, tá? Sim. Até aquelas pessoas que acham que não. Ai. Isso dá outra live, né, Sérgio? Dá sim. O bom é que as pessoas acham que não, né? Mas é bom que os protetores não deixam elas nunca, né? Cada um tem o seu ou a sua equipe de protetores, seus anjos da guarda, e eles nunca largam a gente. Foi punk. Agora, o Zé das Campas, o Sérgio, ele anda ali em grupo similar, a energia dele, como é que ele funciona? Como é que você traz ele no teu livro? Ele está sempre sozinho? Ele tem um grupo que está com ele? Como é que ele faz esse trabalho todo que você vem abordando no livro? Ele passa uma boa parte do livro sozinho, então essa chegada ao cemitério, né, que ele veio socorrer o médium que ele atendia. Aí ele passa um tempo sozinho, que ninguém consegue escutar ele, ninguém consegue vê-lo, enfim, eu acho que o desligamento dessa parte da falange do lodo, que foi onde ele usou alguns conhecimentos de maneira errada, por isso que ele perdeu toda
todo o conhecimento, por isso a queda, né? E o Exu Caveira começa a ajudar ele, e aí é o primeiro grupo que ele entra. Então, quando ele começa a ser visto e ouvido, o Exu Caveira convida ele para trabalhar na porteira do cemitério, e aí sim ele se liga a esse grupo. E depois, daí para diante, ele está sempre acompanhado, ou dos caveiras, ou em seguida do pessoal das campas. Muito bem. Quantas páginas tem teu livro? Ficou com 270 páginas. 270 páginas, é coisa pra caramba. Você levou quanto tempo para escrever? Uns 2 anos. E mais 6 meses de prestadora de serviço. Para não falar dela de novo. É um tempo muito bom. Agora, nesse seu processo da escrita, né, dessa dinâmica de você produzir esse livro, qual foi o maior desafio que você encarou até você colocar o ponto final e falar assim, bom, agora vamos publicá-lo? Eu acho que um ponto que eu falei, né, não tive bloqueios de escrita, mas era a pandemia também, então teve uma época muito intensa e eu perdi um pouco a conexão. Aliás, tem até meu leitor crítico de bastidor e o grande incentivador é o Pierre, que está aí na live. E ele me cobrava, cadê o outro, cadê o outro? Eu falei, rapaz, eu não estou conseguindo conexão, né? O Wi-Fi pifou e já era. Demorou um pouco para voltar essa conexão. Aí, assim que deu uma voltadinha, eu escrevi mais 2 capítulos. Não achei muito bom, mas passei pro PR para ele dar uma olhada. Ele falou, olha, rapaz, ficou bom, mas não está igual. Aí eu joguei esses 2 capítulos fora. Isso demorou de 4 a 5 meses para voltar a conexão boa. Mas aí é aquilo, né? A gente, eu não estava muito bem, então eu acabei perdendo essa conexão mental aí. E assim que voltou, aí, quando eu passei o capítulo para ele, ele falou, agora sim que tá bom. Aí não parou mais também, eu terminei. Eu acho que essa foi a fase mais crítica aí, que eu realmente tive que deixar ele um pouco de lado e não gostei muito de deixar ele de lado. Muito bem. O pessoal que está aí na live, quiser fazer pergunta para o nosso autor, manda na caixinha. Não manda aqui nos comentários, porque eu não vou conseguir ler, não vou conseguir acompanhar. Aqui na caixinha eu já abro e eu já envio aqui, já pergunto para o nosso escritor, tá? Sei que está tendo uma galera aí. Agora, ô Sérgio, o Zé das Campas, ele tem algum símbolo que represente ele, que ele se apresente, ou não? Tem. Eu não coloquei ele no livro. Mas tem sim. Tem, na verdade são 7 cruzes, né, parecendo realmente as tampas dos túmulos, né, que a campa é aquela tampa do túmulo. Não sei se você sabia disso. Aliás, tem a Jesse Livros colocou que ela foi procurar, que ela não sabia até ler o livro. Então, cada tampa representa uma cruz dessa. E é meio um degrau, é um degrauzinho assim, com um cruzeiro no meio e os outros 3 cruzeiros para cada lado saindo assim do meio dessa central. Mas não foi descrito no livro. Não foi descrito e eu também não coloquei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui para vocês. Aqui, ó. A mulher na foto começa num cemitério, onde eu quebro, para quem acredita. Eu fiz questão de inserir
um símbolo aqui, não sei se dá para ver. Não sei se dá para ver. Ficou bem apagadinho. Ficou apagadinho, eu achei que fosse ficar mais forte, mas é bem visível, assim. Então, também eu fiz questão de inserir alguns símbolos, algumas... o preto velho, por exemplo, que eu falo muito sobre reiki, falo sobre os Zé, né, os Exus, que a personagem passa por isso. Enfim, é porque, gente, Sérgio, tô falando do meu livro, desculpa, mas é que uma coisa puxa a outra. É impossível a gente conversar sobre isso e não comentar. Agora, o Zé das Campas tem continuação ou não? Já estou escrevendo um outro, mas não é a continuação para frente, é a continuação para trás. É antes do cemitério, antes dele parar no cemitério. Já está produzindo? Já está escrevendo? Estou escrevendo ainda. Já tem algumas páginas. Não tem nem previsão, né? Eu acho que eu falei, né? Começa a vir, eu começo a escrever. Então, hoje realmente eu estou focado na venda do livro, em algumas coisas, então eu realmente não estou conseguindo parar para escrever. Já estão me cobrando, né? Mas um spoilerzinho assim é que ele começa o outro livro reencarnando. Então ele conta como ele está saindo do plano espiritual e conhecendo a futura mãe dele. É bem bacana. Que lindo, gente. Reencarnar é uma dádiva. Eu quero ler tudo desse homem, tá? Eu estou logo avisando. Quero ler tudo seu, estou avisando, viu? É bom que o teu Zé tá no Kindle. Eu já separei aqui na minha lista. Já. E vou ler com certeza. Aqui no digital tem... Entrou no Kindle Unlimited faz 3 dias. 3, 4 dias. Aqui diz que entrou... Ah, tá. Entendi. Porque aqui tá 9 dias. Ah, tá. Ele entrou, o e-book entrou, mas eles não tinham colocado. Aí eu pedi para colocar, aí vem aquela. Quem coloca não pode ter o financeiro como base, enfim. Mas para divulgação é bem bacana. Eu falei, não, hoje, né, o que eu preciso é disponibilizar para mais pessoas lerem, né? Que eu acho que é o primeiro objetivo do livro, é disponibilizar para a pessoa ler mesmo, né? Não é o financeiro. Muito bem. Agora, lê um pouquinho do teu livro pra gente. Vamos pegar ele aqui. Então, vamos começar esse comecinho, já que eu dei o spoiler aí. Vamos ver aqui. Espero que meu celular não... Meu outro celular... Então, vamos lá. Vou começar essa narrativa, da qual muitos já ouviram falar. Para algumas pessoas eu mesmo contei. Outros conheceram a história passadas pelos meus ouvintes. Mas até agora somente conheciam a introdução. Eu vou me aprofundar. Certo dia eu estava em meu trono, minha casa, onde durante muitos anos habitei sendo o Exu da Falange do Lodo. Ouvi um chamado de meu burro, aparelho espiritual, que já não estava como antes, vibrante e enérgico. Somente um fio de pensamento. Percebi que algo estava errado. E, sem nem pensar, logo estava ao seu lado. Quando cheguei, vi-o dentro de seu corpo carnal. Estranhei, pois já tinha se rompido o cordão com seu espírito. Mas ele continuava em seu corpo. Chamei pelo nome e ele não me escutou. Aproximei-me e ele não me viu. Pensei então que ali me encontrava para poder ampará-lo na vida que estava começando, a vida espiritual. Concentrei-me em meu trono e com toda a minha força ativei minhas energias. Imediatamente senti um choque
em todo o meu ser, o que me apagou. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Aqui deste lado também podemos ficar nesse estado. Comecei a ouvir passos e o vento batendo na vegetação. Aos poucos fui retomando a consciência e me vi diante de uma campa, em um cemitério muito bonito, com muitas árvores e belos jardins. Quando parei de olhar ao redor, ainda meio zonzo, percebi que estava diante de onde meu burro tinha sido enterrado. Olhei a data e fechei os olhos para saber em que época estávamos. Sem êxito. Estranhei, pois não me sentia eu mesmo. Então tentei ativar meu trono de novo e tive outro apagão. Está disponível no site. Esse daí, tem 3 capítulos disponível. E aí sim foi, para não estender muito. Ou quer que continue? Peraí, que tem uma pergunta aqui do Pierre. Em relação à primeira falange descrita dos caveiras, qual a função dela no cemitério? A função dos caveiras no cemitério é colocar a ordem no barraco. Desde a porta, né? Então eles não deixam entrar espíritos que vão incomodar. Eles limpam a maioria dos seres encarnados mesmo, dos humanos, e encaminham os espíritos que estão entrando junto, acompanhado com os humanos mesmo, eles encaminham para uma triagem, e se a pessoa, né, se o espírito quiser, ele passa por um tratamento breve ali no cemitério, e depois eles são encaminhados para outras casas, que ele até comenta, do nosso lar, enfim, de outras dimensões que não seja ali, né? Ali é simplesmente um PS mesmo, né? Um pronto-socorro imediato para eles encaminharem esses espíritos que estão no cemitério. Muito bem. Agora, tem algum livro que você indicaria para quem quiser conhecer mais sobre essa falange, além do seu, claro, ou sobre qualquer outra falange, ou sobre o assunto? Você tem, se for nacional, melhor ainda, mas se não for, se tiver alguma outra referência, né? Não, tem bastante livros, assim, antigamente era mais pontual em relação ao Pai de Santo escrevia, né? Hoje, ele nem é mais vivo, mas é o Rubens Saraceni, que foi uma figura na Umbanda que mudou um pouco o rumo da Umbanda mesmo. Ele trouxe a escola de teologia da Umbanda, e ele tem livros maravilhosos explicando o que você quiser de todos eles. A princípio, o Guardião da Meia-Noite é bacana, e maravilhoso esse livro. Esse livro me dá tão negócio no peito, que é lindo esse livro. Então, eu acho que o Rubens Saraceni é um dos autores mais pontuais em relação à explicação, como funciona. Pelo menos na minha visão. Né? Muito bem. Vocês jogando aí no site, gente, da Amazon, vocês vão ver também uma penca de outros livros referentes a outras coisas, como Exus e outras entidades, o próprio Zapilintra. Então, tem vários livros aí que abordam, né, esse tema, Memórias de um Malandro, contos. Tem muito material bom aí para o pessoal que quiser conhecer um pouco autor mais. Novo que eu gostei, eu vi o livro dele, gostei, é Igor, é um cigano, e ele conta bastante dessa parte de Umbanda também, e eu achei bem interessante. Também não li o livro, já falei que eu quero, mas parece ser bem bacana, e é novo, acabou de lançar também. Já vamos procurar, com certeza. Agora, o que os teus leitores, ou os leitores de maneira geral, podem esperar de Zé das Campas?
Eu acho que bons ensinamentos em relação a ação e reação, enfim, a conhecer um pouco dessa parte do que o que a gente faz, a gente tem que ser responsável pelo que fez. E, e eu acho que bastante rumo, caminho, ensinamento para tomar um caminho bom, interessante para a vida. Essa lei da ação e reação, gente, brinca com isso não. Aqui, tudo que você joga para o universo, ele te dá de volta. É uma coisa infalível. Cuidado com os pensamentos, com as atitudes. Cuidado com quem vocês querem o mal. Nem queiram o mal. As pessoas passam na nossa vida para nos irritar, para nos testar. É para evoluir. Não é para a gente fazer o mal. Então, te irritou, te estressou, você quer matar, você quer xingar, pensa que é um processo evolutivo. E ninguém cruza o seu caminho sem querer. Você vai aprender alguma coisa, Exato. Pelo amor de Deus. Ai, Sérgio, querido, você está convidado a voltar ao meu podcast para que a gente possa falar muito mais sobre as falanges, sobre o Zé das Campas, sobre a Umbanda, sobre energia, sobre leis da atração. Você deve ter uma bagagem imensa, porque você é do Borogodó, muita coisa para nos ensinar. Então, assim, meu podcast está aberto para você voltar. Tem muita gente que gosta desse assunto, que compartilha das mesmas ideias. E eu acho muito importante a gente dar cada vez mais voz a esse gênero literário. Eu quero muito, muito te agradecer. E antes, quero que você diga para o pessoal aonde eles podem adquirir Zé das Campas. No meu site tem bastante informação onde adquirir, mas eu estou indicando bastante a Amazon, que tem os dois, e o Kindle, ele Unlimited. Aí, plataformas tem um monte, Monique, então Shoptime, Americanas, todos eles estão vendendo, mas eu estou apontando sempre para a Amazon, que eu acho que para nós escritores é bom, por causa das avaliações e etc. Eu acho que é o nosso termômetro, né? Teu livro já tem 11 avaliações. Sim, ele tá bem avaliado. Aliás, tem uma resenha deste tamanho lá na Amazon, que foi um colega escritor também que fez, achei muito bacana. Ele chegou de surpresa, Marcelo Almeida, ele comprou o livro, pediu permissão para resenhar o livro e foi um prazer, porque ele está fazendo um trabalho muito bacana. Ele está começando a resenhar livros, né? Então eu fui um dos escolhidos que ele começou a resenhar. Que maravilha! Marcelo Elo Almeida, agora eu estou vendo aqui. Ele fala aqui do livro que é um relato da história e evolução do espírito Zé das Campas no plano dos desencarnados. E aí ele coloca realmente uma resenha imensa, deve ter mais de 10.000 caracteres aqui. Muitas imagens trazidas pelo relato de Zé. Ele vem falando o impressionante trabalho do escritor, o ritmo do próprio trabalho do Zé das Campas. Eu gostei do workaholic aí que ele colocou. Ele falou que o Zé, mesmo descansando, é o workaholic espiritual. Esse eu achei o máximo. Tem outros aqui da Tânia, uma história cativante, interessante, uma intensidade espetacular. A Dani botou aqui, gente, que loucura! Faz um mês hoje do lançamento do livro, já está cheio de avaliação. Uma forma leve, assuntos densos, importantes. O ritmo alucinante do escritor me envolveu. Jornada para reflexões. Ai, que coisa boa.
Só coisa boa do livro. Ele tá com 5 estrelas na Amazon, tá, gente? Botando toda a gente no chinelo. Porque tem um mês de livro lançado. Querido, que você continue nesse seu trajeto, nesse seu sucesso, nessa sua luz, sendo conduzido para novas histórias. Como eu falei, volte sempre que você quiser para falar do Zé. Para mim é um privilégio e sorte ter escritores como você no meu meio. Eu só tenho que te agradecer e desejar o sucesso, todo o sucesso do mundo, tá? Gratidão mútua e espero voltar em breve. Muito obrigado por tudo. E pelos bastidores, pelo seu atendimento, foi muito bacana. Obrigada. Pode mandar mensagem sempre que você quiser, tá? Lembrando que o Zé é episódio no podcast literário do livro Nome Livro, que já está disponível em português e inglês no podcast do livro Nome Livro. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou, dizer que vocês foram sensacionais hoje. Muito obrigada. A maratona continua. Amanhã eu volto com mais. Sorteio. Você vai fazer sorteio? Você não me falou que ia fazer sorteio. Falei, um e-book e um impresso, lembra? Deixa eu ver aqui. O e-book era pro... O e-book no seu processo aí que você faz. E o impresso para a melhor pergunta que apareceu. Acho que o Pierre ganhou. É porque a gente conversou muito, né? Nos Conversou bastidores. bastante, E aí a conversa subiu. Então vamos fazer Não, sorteio. Então, peraí, deixa eu botar aqui sorteio. Faremos sorteio de e-book e livro físico, é isso? Isso. Aí a gente falou o e-book no seu processo e o impresso para a melhor pergunta. Acho que foi só a do Pierre, né? A do Pierre, né? Que ele mandou aqui, ó. Em relação à primeira falante inscrita, a dos Caveiras, qual a função dela no cemitério? O Pierre, eu acho que levou o livro físico, né? Que maravilha. Pierre, eu acho que você não é meu seguidor, porque eu nunca te vi aqui, acho que você veio do nosso escritor. Então, ou você manda um direct para mim, ou você manda um direct para o Sérgio, avisando que você é o ganhador, tá? Porque na hora que eu fechar a live aqui, eu não vou saber qual é o seu arroba. Pode deixar. Eu vou ficar perdida. Então tá ótimo. Agora, o e-book, gente, como é que vai funcionar o e-book? Printa aqui a live e manda lá no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book do nosso escritor. Olha que coisa boa. Aí quando a live acabar, eu vou ver quem ganhou e vou enviar para ele enviar o e-book para você, ganhador ou ganhadora. Pode ser assim, Sérgio? Pode. Maravilha! Agora sim, gente! Agora eu me despeço de vocês com todo o carinho do mundo. Se cuidem, Sérgio. Gratidão. Beijo, querido. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau.